Olá, boa noite a todos e todas e todes. Bem-vindos à nossa terceira edição da Semana das Artes Visuais, Semana das Artes da Universidade de Passo Fundo. A gente está começando a nossa programação esse ano um pouquinho diferente, de uma forma online pelo Facebook. Então, iniciamos hoje na sexta-feira e vamos até na terça-feira e vamos até a sexta-feira com as nossas programações noturnas a partir das 19h30. E essa programação, então, ela é uma organização dos cursos de artes visuais, licenciatura e bacharelado da Universidade de Passo Fundo, e é uma organização também dos alunos extensionistas da Agência de Artes, também da nossa de artes. A gente está, então, hoje à noite, abrindo essa programação, que ela é bastante extensa durante a semana. A gente vai ter um espaço de site virtual, onde vão ficar as exposições dos trabalhos dos alunos. A gente vai alimentando durante a semana, então significa que toda semana, durante a semana e a partir das próximas semanas, nós teremos já a exposição itinerante, né, vamos dizer assim, de trabalhos que vão acontecendo. O vídeo, então, é a Agência de Artes 9, Wix, né, pelo site da Wix, .com.arte.upf. Os bate-papos que a gente fizer durante as nossas organizações aqui, as nossas falas, eles vão estar todos lá disponibilizados no nosso site. E a programação da nossa semana, então, de palestras, a gente vai iniciar, então, hoje, na terça-feira, dia 24, com o artista plástico Valmor Correia. O tema, então, ficou Etnografia Cultural da Flora Mágica Brasileira. Na quarta-feira, então, nós vamos receber a Cláudia Sperbi, o artista e suas diferentes atuações de trabalho. Na quinta-feira, então, vamos receber o pesquisador e artista plástico Felipe Caldas, que vai trazer o tema Desejos e Repulsas, a dimensão econômica da arte. E na sexta-feira, então, para encerrar, a gente vai ter a Jaqueline Drum e a Maria Teixeira, que elas vão falar um pouquinho de empreendedorismo na arte e a experiência do relato de experiência que elas têm da Drum, né, que é essa escola, e da Casa Vaca Profana na cidade de Passo Fundo, né. Na sequência, então, eu vou dizer para vocês que o vestibular do curso de artes visuais está aberto na Universidade de Passo Fundo, já estão abertas as inscrições, então quem tiver interesse em se matricular para fazer artes na UPF, a gente já está com as matrículas abertas. Então, agora eu gostaria de convidar e falar com o nosso artista convidado, Valmor Correia. Eu vou apresentá-lo rapidamente aqui, né? O Valmor é um artista brasileiro, então, contemporâneo, reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Ele é natural de Florianópolis, Santa Catarina. Ele morou bastante tempo, a gente estava conversando agora há pouco aqui em Porto Alegre, onde se desenvolveu, na verdade, o trabalho dele. Mas hoje ele vive e trabalha em São Paulo. As suas obras, então, elas já foram vistas em exposições coletivas nos Estados Unidos, Argentina, Equador, Uruguai, Alemanha, Espanha, Brasil e África. Ele já participou, então, da Bienal do Mercosul de São Paulo, do Panorama de Arte Brasileira do MAN, né, de São Paulo, e da 7ª Bienal de Artes do Mercosul, aqui em Porto Alegre, né. Ele recebeu alguns prêmios também, peraí que deu uma corridinha aqui na minha... Recebeu alguns prêmios Peraí, só um segundinho, ele deu uma corrida aqui. Peraí que deu um tilt aqui. Nada como fazer ao vivo. Vamos lá. Um segundo. Participou da Bienal e recebeu o Prêmio Sorenos de Artes Plásticas, destaques de escultura em 2007. Participou do Panorama de Arte Brasileira no Museu de Arte Moderna de São Paulo. E esse ano ele vai participar, então, essa quentinha da nossa novidade, né? Ele vai participar das exposições em Dresden, na Alemanha, para preparar a mostra retrospectiva para o ano que vem. Então, ele também tem uma retrospectiva na Fundação Tomiotaki. Então, tem 2 exposições aí por acontecer, né? Ele tem formação acadêmica em arquitetura e publicidade e propaganda pela Unicinos, e usando, assim, uma observação do pesquisador Felipe Caldas, então ele vai trazer uma ideia que o trabalho do Valmor, ele está centrado na construção do imaginário,
uma visualidade de caráter científico. Então, a gente está agradecendo, Valmor, pela tua presença na nossa primeira noite. A conversa contigo agora, fique à vontade, se precisar de alguma coisa, nós estamos aqui no apoio. Seja bem-vindo ao nosso evento, à nossa universidade, agradecemos imensamente. E boa noite. Boa noite, eu que agradeço esse convite, um honroso convite, é sempre um privilégio falar sobre o meu processo e sobre a arte para esse público que é tão carente, né? Digo isso porque eu sempre fui um jovem que desejava esse tipo de encontros que não... desculpa, perdão. O despertador, para não esquecer da nossa conversa, tocou aqui. E então é bem importante esse tipo de troca, né? Como nós falamos, eu vou falar agora sobre um trabalho especificamente, que ele é bem recente, e que é a etnografia cultural da Flora Mágica Brasileira, que aconteceu da seguinte forma. Deixa eu contar o que aconteceu, porque todo o meu trabalho, na verdade, ele acontece dessa maneira. Eu nunca tenho, assim, já um caminho específico para seguir. Eu vou caminhando e, nesse caminhar, eu encontro, como eu chamo, as vírgulas, né? Eu me coloco sempre como um caçador de vírgulas, porque eu vou lendo, olhando, observando, escutando, tudo que vem pela frente que de alguma maneira me interessa, e nesse caminhar ou nessa leitura eu vou atrás de uma vírgula que me dá, então, uma abertura para um projeto de arte ou não, né? E nesse caso, sobre a questão da flora nacional brasileira, eu fui convidado por um grupo aqui é um grupo, assim, de franceses que vieram para a construção de um projeto muito grande, que inclui muita coisa de arte, que é um complexo chamado Complexo Matarazzo, aqui em São Paulo. E então eu fui um dos artistas convidados para produzir uma obra para esse local. E quando o responsável lá, o dono, o CEO desse empreendimento, me chamou para uma conversa e me fez a proposta para pensar em alguma coisa, eu pedi prontamente, porque o que acontece? Esse complexo ele está acontecendo e vai ser num espaço que foi originalmente um hospital muito importante em São Paulo, que era um hospital chamado Hospital Maternidade do Matarazzo, que era um hospital que no começo era para os imigrantes italianos, né? E depois ficou muito tempo fechado, praticamente abandonado, foi comprado por esse grupo de estrangeiros para a produção desse grande encontro cultural aí para a cidade de São Paulo e para o Brasil, né? De certa forma, para todo mundo. E quando ele me falou isso, eu pedi, então, eu disse, olha, eu gostaria de caminhar pelo local lá, que era esse antigo hospital, né, que já estava abandonado, mas permanecia com muitas informações do seu início. E eu disse, eu gostaria de caminhar por lá e ver se eu tenho algum tipo de feeling para produzir um projeto, porque eu não consigo trabalhar de uma forma diferente. E é verdade. Realmente eu tenho que me apaixonar. Eu sou um artista bastante, digamos, sério e decidido em relação ao que eu quero fazer. Só que, como o meu trabalho é um trabalho que exige muita pesquisa, são trabalhos que demoram muito tempo. Cada projeto meu é no mínimo 2, 3 anos, assim, no mínimo. Depois vai a produção, aí vem, por último, a pintura, desenho, ou o que ele pedir, na verdade, né? Então eu fui, nesse caso, olhar e comecei a caminhar nesse jardim, quer dizer, nesse hospital, e observei que ao redor do hospital tinham muitas plantas brasileiras, inclusive muitas delas que eu fui criado, tipo hortelã, o chá de hortelã, o chá de carquejo, o chá disso, né? E lá tinham muitas plantas dessas, já em tamanhos bastante já grandes, né? Plantas grandes,
e outras árvores muito grandes, e na janela, assim, muito próxima da janela ou do refeitório da antiga maternidade e tal. E eu achei aquilo muito curioso. Eu disse, pô, será que essas plantas, essas árvores e plantas que são utilizadas no Brasil como chás, né, chás curativos, chá que ajudam na cura, né, será que foram plantados pelos médicos, enfermeiros, pessoas que convalesceram nesse hospital? Eu achei aquilo muito, muito pertinente. E aí, depois de uns dias, voltei lá e falei com o Alarde, no caso, se eu gostaria de fazer, então, e contei essa história para ele, que eu achei aquilo muito interessante, e que eu gostaria, então, de fazer um estudo sobre essas plantas, né, e sobre plantas brasileiras, e, por aí, traçar um projeto que gerasse um grande herbário, né? Ele prontamente adorou a ideia, e daí eu comecei o processo de pesquisa, né? Eu sempre parto de uma pesquisa do local, né? E nesse caso esse local existe, né? Passando ali, depois das ervas, e aí a coisa começa a acontecer. Uns meses depois, final do ano, isso foi há 2 anos atrás, e aí uns 8, 9 meses depois disso, eu fui para Belém do Pará. Eu escolhi, na verdade, o Mercado do Ver-o-Peso, que, para quem não conhece, é o maior encontro de ervas da Sul América, o lugar que você encontra a maior quantidade de pessoas que trabalham com isso, que vendem isso, entendeu? E em Belém do Pará, que tem uma relação, na minha opinião, muito forte com a brasilidade, assim, né? Por exemplo, a comida em Belém do Pará, para mim, é a comida mais brasileira, assim, né? Que vem dos índios mesmo, né? E fui para Belém do Pará, onde eu foquei uma pesquisa dentro do mercado do ver-o-peso, com as mulheres e homens que vendem essas ervas, que são ervas curativas, e muitas com nomes assim absolutamente apropriados, e que eu, inclusive, me apropriei disso para construir os desenhos, que eu digo que eu chamei de o próprio, descrevi como o próprio nome e a bula da erva. Entende? Então, são nomes que já remetem para que ela serve, né? E facilitam a vida das pessoas que utilizam esses chás, por exemplo, né? Então, lá em Belém, eu fiz essa pesquisa com elas, e algumas delas, como uma que nós vamos passar daqui a pouco, um pequeno vídeo, que é a Preciosa. Então, a Preciosa, o pessoal lá no Ver-o-Peso me mostrava como uma casca de uma árvore que as mulheres utilizavam, sobretudo as mulheres nos cabarés e prostíbulos lá há muito tempo atrás, mas que as mulheres utilizavam para fazer banhos de assento, e essa erva ela é conhecida como a casca da virgindade, porque quando as mulheres fazem esse banho de assento, a vagina contrai. Então, muitas pessoas, muitas ribeirinhas fazem, inclusive, antes do casamento, para ter uma utilização, porque tem essa coisa brasileira que é muito bonita, né, e é muito forte, da própria questão da sexualidade, né, a importância da sexualidade, e no caso da Amazônia brasileira, toda ela, dos cheiros, né, os perfumes são importantes, os banhos de ervas que são cheirosos. Então, é muito difícil você chegar na Amazônia e percorrer aquela região toda e você chegar em uma pessoa que tem um cheiro ruim no final da tarde, por exemplo, porque elas se banham, elas e eles, né, se banham com ervas. Isso é muito forte naquela região, por isso a minha escolha em começar por lá. Só que aí o que eu fiz foi, eu fui nesse mercado, fiquei um bom tempo lá, e depois eu fui para a Embrapa, falar com os engenheiros da Embrapa para bater algumas coisas. Por exemplo, a casca da Preciosa. A minha questão com eles era até que ponto tem algum elemento dentro dessa composição da casca que teria justificação científica para isso. E neste caso, por exemplo, a casca da Preciosa, ela tem um vaso ela tem me foge a palavra, mas
um componente lá na sua formulação, que é um vasoconstritor. Então, de verdade, ela pode ter o efeito de apertar um pouco mais esses órgãos sexuais, que é o fim para que ela é vendida. Então, outras, é claro, eram absolutamente resultado do comércio, né? Como, por exemplo, a quantidade imensa de ervas. Eu dedico, inclusive, uma parte desse herbário, toda ela às ervas relacionadas ao amor, né? Então, eles têm muitas ervas que são utilizadas em perfumes, em banhos, em feitiços, né? Para trazer os amores, para conhecer amores e tal. E são ervas que não há na sua composição não existe nada mais além do nome que elas têm, né? Como, por exemplo, uma trepadeira que chama agarradinho. Então, lá elas pegam agarradinho, tem uma pequena unha que se agarra nas coisas, né? Então, a função da árvore, né? Quer dizer, da trepadeira, é justamente essas garrinhas é para que ela possa subir, né? Ou se espalhar por onde ela quiser, sobretudo nas florestas e muros e tal. Então, no entanto, ela não tem uma função específica, mas as benzedeiras botam nos perfumes para que o seu parceiro ou a sua parceira, ou seja, quem você quiser, venha, se apaixone e fique mais agarradinha em você. Então, essas coisas todas me chamaram muita atenção e me despertaram para um projeto que é muito mais do que meros e belos desenhos, entende? E depois eu construí, então, esses desenhos utilizando aquarela e lápis de cor e grafite sobre papel, e alguns que eu achei também que era pertinente fazer, tem pequenas esculturas para... Esse também é um foco do meu trabalho, que é tentar comprovar as inverdades, né? Eu sempre digo que eu começo lá há muito tempo atrás, né, com as questões do olhar do estrangeiro sobre o Brasil, sobre o país, né? Tanto que uma das obras que tem uma importância na minha história como artista eu dissequei alguns seres do imaginário brasileiro, como o curupira, a sereia e tudo mais, e com estudo médico, utilizando a ajuda de biólogos, médicos, né, de áreas específicas. E isso para, de alguma forma, tentar embasar na ciência aquilo que é desconhecido por nós, né? E que, no entanto, é largamente difundido no Brasil, onde a gente vive, né, com tantos seres e lendas, né, que constituem a nossa formação. Então, eu vou pedir agora se a Fábio pode colocar esse pequeno vídeo que eu fiz lá com as mulheres que vendem no Ver o Peso essas plantas. Tá? Depois a gente continua a conversa. Falta o som. Eu acho que ela vai tentar de novo, vamos ver. Tá, faltou o som. Enquanto passa, eu vou pegar uma água que eu esqueci. Tá tranquilo. Sabe? As questões do ao vivo. Não sei se ela... Será que ela caiu lá? Olha, só que ele já baixa, eu acho, Fábio.
Ele não tá entrando som, né? Não, pois é. Esse lugar já é a cidade de Matarazzo? Aí foi o Jardins que eu fui visitar na cidade de Matarazzo, esse edifício aí de coloração amarelada, Uhum, ele é a maternidade. uhum. Quanto tempo Aí, o Amor funcionou na maternidade, tu sabe? como Tem é? esse dado? Ah, não sei te dizer. Não sei te dizer, não. Ó, aí são fotos que eu tirei na época, no dia que eu fui, o primeiro dia, de Aham, plantas. Como eu também sou muito interessado nessa questão aí das plantas e animais e tal, a fauna e a flora brasileira me interessa muito. Então, foi para mim foi fácil reconhecer, né? Reconhecer sim. plantas que estão ali e algumas seguramente até por pesquisas que eu fiz há muito, muito tempo. Por exemplo, aquela Essas ali é plantas uma. são as que tu Oi? encontrou lá, assim, não tem nada que foi colocado, assim, em função do projeto, já era umas, já Não, não, estavam não, lá. não. Não, não, isso não. Agora já não estão mais, né? Mas porque agora essas que eu vi ali, todas eram da época da maternidade enquanto funcionava, e algumas, óbvio, né, são plantas que passarinhos trazem, assim como a própria carqueja e outras plantas que são miúdas lá, que tem em qualquer praça que tu vai, né, que o Aham, vento traz os passarinhos, então, mas a grande maioria eram plantas que já tinham no local. uhum. Ó, essa é uma das principais benzedeiras lá. Vamos ver se ele vai. Ó, aí já era a placa do projeto que já já era já estava destinado e tal. Esse prédio foi todo hoje está todo absolutamente restaurado, né? Mas Uhum. como o projeto arquitetônico é gigantesco, então muitas plantas dessas também não eram plantas raras, nada disso. Eu acho que 90% foi retirado. As maiores permanecem, né? Mas as outras Uhum. saíram. Até onde eu lembro, tá? Ó, goiabeira, tal, tinha muito. Tem várias árvores que já são adultas, né, nesse parque. Muito, não Aham, muitas, muitas. A grande maioria, assim, as árvores são muito grandes e bem maduras, assim. As plantas, essas menores, não. Essas aí eu não sei, assim, exatamente como elas foram colocadas. Mas as árvores que estão lá são, e muitas, assim, árvores que são feitas da folha que faz o chá. uhum. Eu acho que aí já é o mercado, né, o ver o Aí já é o peso. mercado, é. Aham, Então, a tradução está em inglês porque o texto, o som é em português, tá? Mas aí eles estão mostrando ervas já, uma quantidade, e para que elas servem, para que eles vendem, né? E uhum. as folhas todas, tal. Ó, lá atrás são as garrafadas que elas fazem, dos perfumes e tal. Ó, e aí a grande maioria dessas aí que ela está mostrando, elas são utilizadas para banhos ó, essa raiz também, elas são utilizadas para banho ou de limpeza, limpeza que eu digo que eles chamam que é uma limpeza energética, né? Ou para atrativos para amor, assim, muitas plantas são atrativos de amor. Essa é muito Uhum. engraçada, aquela vendedora ali. Inclusive, eu trouxe algumas mudas de plantas que me interessavam muito, né? E plantei aqui no meu
meu cantinho ali. É uma diversidade muito rica, né, de informações, assim, É muito que bom rica, que é muito elas rica. mantêm, né? É, Uhum. é muito rica. Eu acho que a pena que o som tá dando problema, porque o interessante desse vídeo é o que elas falam, né? É mais interessante do que o que a gente está vendo. Então, talvez a Fábio, depois, se conseguir puxar o som dele, a gente coloca depois, a gente pode passar para os trabalhos já, eu acho, né? Porque não sei se sem o som ele tem esse interesse. Eu não sei. Fábio, tu tá conseguindo nos ouvir, de repente, de voltar para a gente tentar passar depois? Tu consegue nos ouvir? Vou tentar me comunicar com ela por aqui, Isso, eu acho que ela ouviu. vamos ver se... Eu acredito que ela vai tentar vir com o próximo vídeo, né? Vamos ver o que vai seguir. Provavelmente. Então, assim, esses próximos vídeos agora, que a gente são pequenos vídeos do resultado, depois de toda essa pesquisa, né, e todo esse pensamento e tal, que assim, eu vou maturando a coisa, ela não acontece assim também tão espontaneamente, eu preciso pensar mesmo. E ler sobre elas. Então, na leitura que às vezes eu pego o gancho para fazer a obra. Porque, na verdade, isso não é uma ilustração científica, eu gosto de deixar bem claro isso. Apesar da técnica ser muito precisa, né, e visualmente muito atrativa, eu não tenho um compromisso como um ilustrador científico tem de ipsis literis da planta, né? Então, não tenho isso. É aquilo que visualmente vai te lembrar, mas não necessariamente ela tem a sua configuração desenhada como na própria natureza, tá? Até porque eu subverto essas plantas, então elas também não têm essa importância, quase como se elas fossem modificadas geneticamente, assim, né? E aí aquilo vai constituir uma outra coisa. Por exemplo, um dos trabalhos que ela vai mostrar daqui a pouco é uma das obras, porque eu fiz, na verdade, vão ser mais de 200 desenhos, tá? Então, é muita coisa. Eu estou já nesse projeto há quase 3 anos. Então, são muitos desenhos. E cada um deles representa uma planta desse universo mágico, né, da flora brasileira, essa flora mágica mesmo. E eu trabalhei muito em cima disso e do nome, que é, como eu disse, o nome que é a própria bula. Então, um dos trabalhos que vai mostrar ali é a pimenta dedo de moça, tá? Que ela é utilizada para tirar feitiços, tirar olhado, tirar essas coisas que a gente não quer que tenha em casa ou na vida da gente. Então, utiliza-se muito os pés de pimenta, as pimenteiras. E uma delas é o dedo de moça. E aí o dedo de moça, para mim, lembra, obviamente, um dedo de mulher. Né? Então, eu fiz o desenho já onde... aí, ó. O desenho onde a própria pimenta é um dedo. Entende? Tá vendo? Então, ali tem o desenho e uma escultura ao lado que é para dar mais veracidade ao trabalho mesmo e à planta, né? Que essa característica também, né, Valmor, do teu trabalho ter essa linguagem tão próxima da realidade que a gente fica realmente numa dúvida para saber se aquilo é de fato ou não, né? Eu tenho vários amigos e pessoas assim mais íntimas que sempre olham com dúvida o que eu estou fazendo, porque eles não sabem até que ponto aquilo tem uma obrigatoriedade de ser legítimo, né? Mas aí não seria arte, seria só ilustração científica. Então, onde eu me divirto mais é justamente nessas ideias que vêm em cima no caso desse trabalho das plantas, né? Então, essa é uma, por exemplo. Depois tem uma outra que é o coração da bananeira, tá? Lá em Belém, o engenheiro da Embrapa, com quem eu conversei por longas horas, ele me falou muito sobre o coração da bananeira. Então, ele sempre falava isso.
aqui, quase todos nós temos em casa um pé de bananeira, porque a gente tem o coração da bananeira na geladeira, que é aquela parte do cacho, né? Que é a flor, na verdade, ali, onde nascem as primeiras bananas e tal. E esse coração, entre aspas, da bananeira, eles preservam na geladeira porque ele é um potente, ele tem a sua gosma, ela é potentíssima para a queimadura. Então, assim, eles usam essa gosma na queimadura, sobretudo, assim, as pessoas quando estão cozinhando, se queimam, eles já pegam lá o coração da bananeira e passam a gosma na queimadura. Então, óbvio que a minha leitura foi um coração de verdade dentro do cacho de banana. Então, nesse caso, é o desenho da bananeira com o coração da bananeira e as suas possibilidades humanas ali, né? Então, aí você pode ver que tem... Também, Oi? desculpa, essa observação também, Valmor, de saber para que servem essas ervas. Eu acho que teu trabalho, para além do trabalho lindíssimo de desenho e de composição da arte, né, das questões da arte, também tem essa questão do resgate, quantas coisas que talvez se percam, como tu estás falando agora, desse potente remédio, na verdade, que muitas vezes a gente vai acabar se perdendo essas informações, né? Então, Exato. Não, tem um registro aí, entende? Então, assim, por isso aí vem a ciência no meu trabalho, né? Ele acontece justamente por isso, por essa importância que eu acho também em resgatar, e sobretudo, eu sou um artista que trabalho muito, muito, quase que 100%, salvo quando eu tenho um projeto a convite de alguma universidade ou de algum museu fora do Brasil, e aí eu acabo reproduzindo coisas daquela região. Mas o meu interesse sempre é sobre o meu país, entende? E sobre essas questões. Por exemplo, aqui atrás de mim, vocês podem ver uma pintura, né, que são de bichos ali. Quem quiser depois e estiver nos ouvindo aí, eu tenho um Instagram que tem o meu nome, Valmor Corrêa, e lá tem tudo isso com o som e tal, que vocês podem ver com mais tranquilidade. E aí você pode ver, poder ver lá o resultado da minha quarentena, porque o resultado da minha quarentena foram pinturas desses bichos mesmos, tá? Então, uma delas, por exemplo, é uma pintura que eu fiz sobre um bicho, quer dizer, uma frase que eu conheço desde pequeno, e certamente algumas pessoas que estão aqui com a gente hoje vai reconhecer essa frase, e eu fiz uma pintura em cima dessa, que também é um resgate, assim, e quando eu postei e expliquei isso, a quantidade de gente, assim, mas muita gente, muita que eu digo assim, muito mais de 100 pessoas me pedindo ou agradecendo, porque eles nunca souberam de onde vinha essa frase, né? Então, lá esse professor, quer dizer, aí já era uma outra pessoa, um veterinário, tá? Lá do Museu Guild, que eu acabei que sou amigo já por outro trabalho que eu fiz lá, e eu fui lá fazer uma visita para ele, porque eu também queria ver, o Museu Guild tem uma quantidade gigante de plantas, né, da Amazônia, e coisas que você não encontra natural, com facilidade. Então eu fui lá também para pesquisar, e fui até lá falar com o Messias, e na conversa, e ele viaja muito para o interior da floresta amazônica, e teve já em muitas tribos, e conhece tudo aquilo na palma da mão. É um cara assim, genial para ter uma conversa. E o Messias me falou, então, sobre aquela famosa frase que fala Pacatatu Cutianão. Você já ouviu falar nisso, Lu? Isso. Eu nasci escutando isso, mas nunca pensei sobre o que era isso, entendeu? E aí ele me contou que é o seguinte, a paca tem, que um índio aqui contou para ele, né? A paca tem a carne saborosa e filhotes fortes. O tatu também, mas a cutia não. A cutia tem filhotes esmirradinhos e muito frágeis. Então o índio não come a carne da cutia porque tem medo da sua prole dar filhotes frágeis. Então, com essa, a cutia se preserva, entendeu? Então, com essa, a cutia se preserva. Mas também é uma frase especificamente brasileira, e que as pessoas, então, assim, a obra acaba também revelando essas questões que são muito, muito próximas ao meu conhecimento e muito próximas ao meu interesse, né?
e que talvez para muita gente não tenha menor interesse, mas para alguns tem, né? E isso me alegra profundamente. Eu vou pedir para a Fábio, se ela está nos escutando, para passar agora o videozinho da Preciosa, e ele tem som, se der para colocar o som, eu agradeço. Vamos ver se essa consegue sair com o som. Eu não sei porque o que está acontecendo, que a Pois gente não está... isso acontece, né? A gente já está ganhando muito com uma conversa, cada um no lugar do país, né? Então não dá para exigir tanto assim. Tem sido constante, né, esse novo jeito de... Eu não posso saber por que eu até agora liguei aqui para ver o que acontece. Será que ela sabe que está sem som? Eu mandei por aqui, ela colocou até que os outros... porque como a gente tem essa plataforma, ela vai ficar online lá dentro do site, ela está dizendo que, na verdade, as coisas vão ficar todas gravadas lá, então as pessoas podem acessar e olhar com calma e tal, né? Mas seria bom porque aí você poderia conversar com a gente e a gente olhando as imagens. Então aí, por exemplo, eu estou lá no Ver o Peso e aí uma das vendedoras me mostrou a casca da Preciosa, que é aquele pedaço de madeira ali, você tira a casca dela e faz o tal do um chá, né? E faz o banho de assento. E essa é a casca da Preciosa, tá? Que tem como nome também barbatimão. Tá? Então, a obra que eu produzi eu reproduzi em aquarela e lápis de cor, a casca ali, uma parte da planta, uma fotografia da árvore, e ali a moça fazendo o banho de assento. Isso. E então, na verdade... Pode falar. Não, então, na verdade, esse trabalho ele está ainda acontecendo, muito embora a obra em si do Complexo Matarazzo já esteja pronta, mas eu me encantei tanto com o assunto que eu comecei a estender com obras, aí no caso, obras para o ateliê, para mim, né? Obras como artista, eu vivo disso, eu vendo, né? Então, para a galeria e tal. Então fiz, por exemplo, agora há pouco tempo, aí tem coisas assim, eu comecei a achar interessante, né, por exemplo, tem uma flor que é muito comum no Brasil, né, que é a lanterninha chinesa, que é uma planta que é uma florzinha, assim, que eles chamam de lanterninha chinesa, porque lembra muito aquelas lanterninhas de desenho animado antigo que se levava para iluminar o caminho. E aí eu resolvi, né, poeticamente explicar por que ela ilumina. Então, no meu Instagram tem ela toda mostrando tudo lá. Então, eu faço um desenho dela, né, o desenho da planta em si e da flor, e depois eu começo a abrir essa flor em 4 etapas, e aí quando você abre internamente, ela tem aquele pêndulozinho ali, que é tapado pelas folhas, pela pétala da flor, né, que a pétala é em formato de lanterna, e dentro, então, teria pirilampos, são vagalumes. Eu coloquei ali uns vagalumezinhos que acendem a sua luz ali, a bundinha aquela, e aí isso explica por que é como se aquilo fosse de verdade a luzinha que tem dentro da planta, que é óbvio que na natureza eu nunca vi, nem ninguém viu isso. Mas aí poética, é a utilização da poética e da poesia, né, e filosofia até, no trabalho, né? Então eu fiz várias plantas dessas, assim, agora estou fazendo, mas sem o compromisso do projeto aquele, né, que era mais focado, assim, em algumas coisas. Aí dá para ver mais ou menos uma das paredes aí do herbário. Ó. Então aí tem uma infinidade de plantas. Essas aí são, o coração da bananeira tem a escultura da bananeira também. Então, essa parede eu chamo de a parede afrodisíaca, que são só plantas utilizadas para afrodisíaco, né?
Tem uma outra que tem o filminho que tá aí, que é o caju ali, ó, do caju. O caju também é uma planta afrodisíaca? O caju, agora eu vou te dizer, eu não lembro se ele é o afrodisíaco, porque ali está misturado as paredes, mas eu tenho quase certeza que ele é afrodisíaco, sim. Ah, não, ele é afrodisíaco. O que que acontece? Eu escutei uma história dele, que é que a gente, aí, claro, eu vou dando uma inventada, né, Lu? Assim, à medida Sim, em que eu vou trabalhando, eu vou. poética. Total, aí senão não seria arte, não teria nenhum interesse em ficar Claro. fazendo. Eu acho linda a ilustração científica, tenho loucura pelas as pinturas que eu vejo e tal, e desenhos, mas eu não tenho paciência para ficar desenhando e olhando, desenhando e olhando. Eu vou meio que da cabeça. Então, eu escutei alguém falar que quando tu quer engravidar, a mulher quer engravidar, ela vai na baga do caju e sopra o desejo ali. Então, ó, aí na baga tu vai ver que tem um fetinho ali, ó. É como Que se, loucura. aí eu brinco que os fetos dos filhos das fadas nascem na baga do caju. Então, o desenho passa depois, a Fábio, se puder passar o videozinho, você vai ver que ele tem algumas etapas. Ele ainda é verde, ele é mais maduro e tal. Ó, e ali, aqui bem no começo, eu fiz uma esculturinha da baga do caju, aonde teria internamente um fetinho. E aí, na minha brincadeira poética, quando a pessoa fala na baga do caju, o feto da fada lhe escuta. Que lindo isso. A gente vai... Certamente a gente vai olhar essas ervas e essas frutas e essas questões agora com outro olhar, com amor. Vai nos aguçar a observar as coisas e ter mas um isso que é olhar mais bonito da vida e da natureza, né? Porque ela está aí exuberante e tão cheia de mistérios, e a gente é tão ignorante em relação a tantas coisas, sobretudo sobre o que é a flora e fauna, e que existe tão poderosa, né? A quantidade de remédios que são feitos através dessas plantas, remédios importantes, potentes, né? Então, assim, um universo muito rico e muito encantador também, né? E com certeza cheio de poesia, como todos os índios sempre me ensinaram. Assim, eu fui para a Amazônia algumas vezes, sou apaixonado pela Amazônia, absolutamente apaixonado, e pelo ribeirinho, pelo pensamento deles, pelo modo de vida, entendeu? Pelos hábitos, né? Pela crença deles nessas coisas todas, assim. E é tão poético, é tão a vida do homem quer dizer, do homem, o homem em geral, né? Nas pequenas cidades, pequenas vilas, é muito cheia de poesia, entendeu? É muito cheia de poesia. A gente na cidade grande aprende a ser duro, né? Meio como cimento. E quem vive na areia é Mas me mais parece também flexível. um pouco. Um Diga. pouco o quê? Não? Eu ia dizer que eu acho que a Amazônia, eles têm um pouco dessa coisa de falar, dessa coisa, desse universo mágico, mas para eles é um universo muito real, né? Eles acreditam muito nisso que eles falam, né? Para a gente parece Com uma coisa um certeza. pouco. Uhum. Quando eu fiz aquela série, essa série que eu abri, eu fiz os atlas de anatomia da sereia, do curupira, de alguns híbridos brasileiros, né, que tem essa relação homem e animal. Eu fiz por isso, essa série aconteceu. E veja bem, sabe de que ano é a sereia é essa pintura que eu fiz da sereia? Eu fiz em 2000, comecei em 2000, no ano de 2000, ou seja, faz 20 anos, entendeu? E para pesquisar, falar com médicos e pintar, no caso, a obra essa da sereia, eu levei 2 anos. Os outros depois foram um pouco mais rápido, porque eu já tinha o processo e o caminho dos médicos, né? Porque também foi muito difícil no início convencer profissionais da medicina de áreas específicas a me ajudar a criar um coração de uma mulher peixe, por exemplo. Né? Eu tive vários problemas de negação, assim, de pessoas médicos cardiologistas quer dizer, um cardiologista, o meu primeiro
minha primeira tentativa de estudar um coração de uma mulher e peixe, né? Como seria esse coração, quantas cavidades ele teria, como seria o batimento cardíaco dele, então, todas as questões que eu faço, né, e que eu vou fundo. Então eles não, era muito difícil, depois hoje eu já tenho amigos de qualquer lugar do Brasil e de fora também, que eu ligo, desde biólogos, professores e tal, especialistas, tenho um super amigo gaúcho aí, que é um especialista em aranhas, entendeu? E assim eu tenho vários especialistas que hoje me sustentam nessa pesquisa, pela importância que eu dou à pesquisa também, assim, não é assim, o cara faz que pesquisa para deixar o trabalho com conteúdo, não. Quem me conhece, sobretudo, sabe que eu faço isso desde sempre. Eu fui uma criança já muito questionadora, desde sempre. Então, é um processo de viver, meu. Em tudo eu faço isso. Tanto que eu comecei a fazer análise quando saí de casa aos 16 anos, mentindo para o meu pai que eu ia fazer 10 cadeiras, eu fazia 8, com 2 cadeiras por semestre eu pagava a terapia. Então, eu sigo fazendo terapia até hoje, entendeu? Não que eu não tenha recebido alta, mas eu tenho uma importância, eu dou uma importância muito grande à interrogação e à exclamação. Então, eu estou sempre pesquisando, estou sempre olhando, estou sempre curioso nas coisas, né? Então, meu trabalho não podia ser diferente. Esse universo, né, Valmor, que tu traz assim, por exemplo, a gente imagina a sereia, que a sereia não existe uma sereia, né? Mas aí, de repente, existe uma sereia. Porque ela tá lá dissecada e se tem um funcionamento da sereia. Então, todas essas coisas que a gente ouvia durante a nossa infância, assim, esses seres mitológicos, e de repente eles vêm para uma comunidade, assim, uma relação científica, né? Porque o trabalho, ele tem uma clareza tão grande, assim, que dá esse embate, assim, de que universo você vem, vamos mas trazer. olha aqui, tu quer ver uma coisa? Eu fui convidado uma vez para abrir, eu não lembro que número era, 3, 4, 5, sei lá, não recordo, faz bastante tempo, para abrir o Simpósio Internacional de Ciências na Unicamp, aqui em São Paulo. E eu lembro perfeitamente, assim, eu um artista, eu lembro perfeitamente que era um encontro muito grande, assim, o auditório tinha mais de 500 pessoas de todos os lugares do mundo, e eu abri, era eu, o reitor e o prefeito, alguma coisa assim. Não, o secretário da Cultura de São Paulo, o reitor e eu, em cima de uma mesa lá, entendeu? E para abrir esse seminário, e foi muito interessante, porque eu comecei a falar sobre essas questões aí do hibridismo desses animais, e as pessoas ficaram muito sérias, contidas, assim, durante um bom tempo, até o momento em que elas perceberam que eu, de verdade, sou um artista e estava divagando sobre o assunto e não tentando comprová-las, mas como eu utilizo a ciência com muita veracidade, as pessoas acreditam, entendeu? Em algum momento elas começam a rir, porque, de verdade, eu acho que meu trabalho tem muito humor, entendeu? Que também é reconhecido em alguns lugares do Brasil com humor e outros não. Isso é muito engraçado. No Rio de Janeiro, as pessoas olham meu trabalho e começam a rir. Em São Paulo, as pessoas ficam seríssimas. Então, isso é o reflexo da cidade sobre a obra, né? Entendeu? O Rio é mais relaxado, é mais divertido. O paulista é trabalho, né? Entendeu? É o rigor da forma. Gente, olha, é o rigor da forma. O rigor da forma. E eu estava pensando nessa questão do híbrido, né, de você trazer esses dois lugares, pegar essas duas informações, assim, tanto da área científica quanto da área da poética, que é completamente uma licença poética que a gente vê até na criação desses seres, assim, e se transformar isso num terceiro elemento que vai deixar a gente na dúvida, porque é uma questão interessante isso, assim, né, de entender esse teu processo. Até eu sou curiosa para saber um pouco mais sobre esse movimento, assim, dessa questão dos pássaros. Foi um dos trabalhos que me chamou bastante atenção também, essa criação desse pássaro híbrido novo, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre esse projeto. Tem lá também, eu esqueci, até podia ter mandado o videozinho para a Lu, para vocês aí, mas está no meu Instagram depois. Tu está falando esse que eu fiz cruzamentos impossíveis? Isso. Então, o que acontece? Eu fiquei sabendo aqui em São Paulo já sobre uma ave endêmica que só existe aqui na região de Mogi das Cruzes, São Paulo, que chama-se o bicudinho do brejo paulista.
E eu fiquei encantado com isso e, claro, mergulhei na pesquisa para saber tudo sobre o bicudinho e tudo mais. E nessa época, embora infelizmente não tenha mudado até hoje, muito, quer dizer, piorou, eu acho até, mas nós estávamos naquele momento em que assim as fronteiras estavam fechando, né, para brasileiro, e eu sempre fui muito irritado com essa coisa de brasileiro ter que provar para o americano que ele vai entrar lá, mas não quer ficar lá, entendeu? Eu sempre tive muita raiva disso, porque é um absurdo isso, assim, a fronteira tem que ser aberta para todo mundo em qualquer lugar do mundo. Não existe, na minha opinião, essa barreira de bairrismos e tal. Eu sou absolutamente contra isso. Claro, entendo determinadas situações, mas ainda assim eu contesto com o meu trabalho. E aí, o que eu fiz? Então, eu resolvi fazer, isso resultou numa grande pintura, eu resolvi fazer cruzamentos. Então, eu pesquisei passarinhos endêmicos do mundo inteiro. E aí separei alguns passarinhos que só existem na África, que só existem nos Estados Unidos, que só existem na Alemanha, que só existem em Cuba, que só existem em vários países assim, do mundo, né? E peguei esses passarinhos e fiz, através de setas, cruzamentos. Então, o africano cruzou com o americano, o americano com a brasileira, o brasileiro, o passarinho, né, o macho e a fêmea com o outro macho e a fêmea, e, assim, e desses cruzamentos nascem híbridos que são impuros, entendeu? Então, eu quis abrir, porque não existe fronteira para passarinho. Livre de fronteira. Exatamente, livre de fronteira. Entendeu? E livre de fronteira, e ao mesmo tempo também dane-se a raça pura, entendeu? Então, assim, mistura absolutamente tudo. Então, eu fiz uma verdadeira revolução da raça pura, entende? Então, isso. E, por outro lado, antes disso, eu fiz um projeto, que é um projeto lindo, que eu adoro, que é sobre uma ave nova gaúcha. Vocês podem ver também no meu Instagram, que tem lá, que é a Sporófila beltone. É um projeto longo, eu acho que a gente pode combinar uma outra hora para conversar sobre isso para vocês aí. Por favor. Mas então, nessa ave, foi uma ave brasileira que descobriram dois professores da PUC do Rio Grande do Sul, ornitólogos aí, o Márcio Happening e a Carla Sutberry. Eles descobriram uma ave nova gaúcha, que na verdade que era uma esporófila. Na verdade, ela não era da família, ela era catalogada como irmã das outras, mas na verdade ela não era irmã, ela era prima. Então ela é filha de outro pai, ela não tem aí com isso ela passou a existir uma ave nova. E em função disso eles dão a ela o sobrenome do William Belton, que foi um grande ornitólogo que estudou as aves do Rio Grande do Sul, é o cara de uma importância vital para a ornitologia brasileira. Então eu tinha ganho a bolsa da Fundação Smithsonian dos Estados Unidos, e eu podia escolher qualquer museu para poder fazer uma pesquisa durante 2, 3 meses lá, e tudo custeado por eles. E como eu ganhei a bolsa, eu escolhi o Museu de História Natural a fim de buscar lá possibilidades de esporófilas brasileiras. Aí é um longo processo, um projeto lindo, que acabou que eu encontrei, e o museu dizia que não tinha uma esporófila brasileira, e eu, depois de 45 dias dentro da parte da ala de ornitologia do Museu de História Natural de Washington, eu consegui achar uma esporófila brasileira que estava perdida numa caixinha de papelão branca, catalogada como brasileira, mas sem catalogação no museu. Então eu consegui provar para eles que existia uma esporófila brasileira. E aí vem toda uma outra história, eu já fiz pesquisa disso, aí cheguei lá na Leopoldina, que traz o Natterer para o Brasil, aí tem toda é longo, é um projeto lindo. E o ano passado eu expus ele no Instituto Ling, lá em Porto Alegre, foi uma exposição linda. Então eu dei como resultado final desse projeto, eu fiz toda a documentação da esporófila. Então tem a carteira de identidade desse passarinho, tem a certidão de nascimento, certidão de morte, entendeu? Toda a documentação, a carteira da ANAC, tudo que foi negado a ela desde 1825 até 2014, quando eu consegui provar que ela existia lá.
eu dei essa documentação toda a ela. Então, assim, também vai para um outro lado da não documentação dos bichos que são endêmicos, porque, na verdade, me dá uma certa angústia também da minoria, quer dizer, sempre foi muito... a minoria sofredora sempre foi muito, muito angustiante para mim perceber isso num país de terceiro mundo como o nosso, e a quantidade, como a gente está vendo aí agora, esse caso lá do João Antônio, lá no Carrefour, assim, então negros, índios, gays, né, uma série de preconceitos que temos aí. Então, agora fugiu o fio do pensamento. Mas, e a minoria, então, em função, por isso eu peguei pássaros endêmicos que eles não conseguem sair daquele lugar. Eles jamais conseguiriam. Por exemplo, o bicudinho paulista, ele não sai daquela região porque ele é muito pequenininho, tem asas muito pequenas e o voo dele é muito curto. Então, ele não pode fazer um longo voo. Então, ele nunca teria a possibilidade de experimentar uma namoradinha japonesa. Uma felicidade japonesa. Exato. Então, aí eu propus ali casar vários endêmicos, entendeu? Para que eles tenham aí já pássaros um pouquinho diferentes. Mas isso abre até para a gente pensar a nossa formação do Brasil, né? Que nós somos um povo, na verdade, bastante de mestiçagem, enfim, e assim, de uma quantidade, vamos dizer assim, de características que nos compõem, assim, que faz tranquilamente pessoas de outros países para caminharem por aqui e passarem despercebidas, de certa forma, porque a gente é um país, assim, com uma flora e uma fauna também absurdamente rica, com inúmeras capacidades e que a gente explora tão pouco. Talvez também o teu trabalho venha nesse sentido de trazer essa informação para dentro da gente, assim, de uma forma poética, mas assim também de uma forma de observação. Eu fiquei pensando quando tu dissesse da questão desse jardim que estava lá em São Paulo, né, que você observou desse jardim de plantas, o quão importante seria, de repente, fazer esse resgate dessas plantas que eram construídas dentro dos hospitais, plantadas dentro dos hospitais, para que servisse para os próprios pacientes, né? Isso é uma questão riquíssima, assim, de pesquisa e de estudo, e da importância de estudo, de saber para que serve o quê, e sair desse lugar, assim, tão estereotipado do mundo, assim, né, de pensar a medicina como um lugar tão estéril, assim, né, sem essa ponte que nos aproxima. Então, talvez tenha muito disso, que é lindo, né? É maravilhoso. Ela está me dizendo aqui que tem umas perguntas do Valmor, ela quer colocar aqui nos comentários. Eu ia dizer, se você quiser passar para as perguntas, a gente vai lá. Eu estou só vendo aqui porque ele aparece para mim só a Fábio. Eu não consigo te ver, eu não consigo acessar daqui, Fábio, as tuas perguntas. Agora abriu aqui uma. Ela disse que ainda não tem pergunta. A gente pode fazer, abrir o Pode, claro. Tem comentários. Se alguém tiver alguma pergunta, então, por favor, né? Por aí. A poesia, agora aparece ali, Valente Thomas. A poesia devia nos sensibiliza para os processos de extinção das espécies e das culturas para pouco conhecidos exatamente. E aí, por isso que eu falei, esse quadro que está aqui atrás de mim, ele foi feito justamente nessa pandemia, que foram as minhas reflexões sobre estar dentro olhando para fora, né? Então, durante esse tempo da pandemia, eu me detive a alimentar as pombas, tá? Tá lá também no Instagram, toda a história contada com imagens e tudo. Mas eu me dei conta, na primeira semana que eu fiquei recluso, eu saí para ir no supermercado aqui perto de casa e passei por várias padariazinhas que ficam cheias de mesinha e que as pombas se alimentam o dia inteiro ali dos restos que caem do pão e tudo, do arroz e tal. E eu me dei conta que as pombas não tinham onde comer, né? Ou quer dizer, eu não via as pombas comendo. E aí eu resolvi, então, pegar arroz cozido, claro, e pão, mesmo pão velho, que já adormeceu, aí você esmaga ele, fica... E eu comecei a jogar para os lugares onde eu passava, que eu sempre sabia que elas estavam, e elas começaram a comer ali, entendeu? Então, assim, porque a questão toda, para mim, da pandemia,
ela estava muito relacionada à exclusão, né? A falta de empatia das pessoas com o outro, né? E isso a gente vê hoje mais fortemente, né? Que a quantidade de gente sem máscaras e assim, né? Colocando em risco seus quereres, seus familiares e tal. Isso me parece falta de empatia, né? Eu não tenho nada contra quem não usa máscara, mas diz que ela fique no seu canto, entendeu? Não venha me colocar em risco. Então, a palavra empatia me sensibilizou muito, né? E, sobretudo, e aí o pombo, simbolicamente, foi já a representação da religião, e hoje as pessoas têm nojo de pombo, querem que mate e tudo mais. E, inclusive, e há uma coisa que eu esqueci de dizer, que assim, por exemplo, quando eu pesquiso sobre coisas do Brasil, eu mergulho muito no Câmara Cascudo, entendeu? Que foi o grande cara lá, um estudioso do Rio Grande do Norte, que falou sobre tudo isso que a gente tem no país de uma forma muito preciosa, assim, né? Então, a palavra excludente foi a que mais me chamou a atenção. E aí, uma das pinturas que eu fiz, que é essa Pacatatu Cutia Não, é basicamente sobre a excludência, porque essa frase, se você bota no Google, o que significa Pacatatu Cutia Não, né, eles falam sobre a exclusão de alguém. Entendeu? Então, assim, eu acho que a pandemia serve para a gente repensar determinadas coisas, embora eu não acredite que isso vá mudar muito, mas tudo bem. Eu percebi também, assim, dentro agora a gente está falando da questão da pandemia, eu não sei em São Paulo como é que vocês perceberam isso, mas eu notei aqui em Porto Alegre, por exemplo, que a gente tem um barulho de pássaros continuamente, a gente não ouvia nesse período de reclusão, assim, o barulho de pássaros, né? E eu fiquei me perguntando por um tempo o que teria acontecido com isso, e talvez fiquei pensando agora, dentro do que tu falasse das pombas, que talvez os pássaros urbanos, eles começaram a comer essa sobra de comida que ficava pela cidade, que de repente sumiu, porque as pessoas pararam de sair, e de repente eles retornam, então essa migração dos animais também foi uma migração real que aconteceu, né, nesse período. Exato, mais que migração, busca de sobrevivência, né? E eu aqui, como eu, antes da pandemia, e eternamente farei, eu tenho na minha janela, aqui no meu ateliê, uma árvore que cobre todas as janelas ali. Então eu coloco todo dia uma maçã ali, então vem muitos passarinhos comer sempre. Então, durante a pandemia, eu tinha pássaros na minha janela sempre, mas eu observei na cidade que diminuiu sensivelmente o número de animais. Isso eu observei também, né? Teve essa leva, na verdade, de mais silvestres que vieram, né? Os grandes animais vieram para dentro da cidade, em alguns lugares, mas os pássaros, assim, eu notei que de fato aconteceu isso, né? Então, foi um movimento importante, assim, também da gente observar, né? Dentro dessa... E que falou também um pouco dessa empatia também, da gente ter da gente se sentir, na verdade, cerceado por uma coisa invisível, né? Isso também nos fez, talvez, refletir, assim, e deve ter, ainda vai trazer muita informação para a gente refletir sobre esse momento e sobre como nós nos comportamos em relação aos outros, né? E essas exclusões, porque todo movimento, na verdade, vai existir algum tipo de tempo e de espaço que vai ser incluído para que haja, na verdade, as narrativas todas, elas são feitas de inclusão das escolhas, né, das curadorias, de quem vai ser o artista importante, quem vai ser, quem são os que vão ficar para a história e quem os que vai ser fora da história. Isso tudo tem a ver com essa empatia. Mas especificamente esse tema, eu acho que quem decide não são as pessoas do tempo, é o futuro, entendeu? Sempre. O que fica, só o futuro saberá, não existe garantia de nada, né? É verdade. Deixa eu ver, a Fábio está me mandando um recado aqui, chegamos a uma hora de conversa,
eu falei, chega uma hora de conversa, porque agora a gente fala tudo ao vivo e a cores, né? Que a gente encerrou um período, na verdade, de tempo. E aí eu queria te agradecer, Palmor, e queria te dizer, se você quiser falar mais alguma coisa, a gente tem um tempinho ainda, não precisamos sair assim tão brevemente. Eu ainda fiquei curiosa para muitas coisas, significa que precisamos continuar desenvolvendo esses diálogos que são muito ricos, assim, agradece profundamente, assim, para os nossos alunos é muito importante também, e para nós aconteceu, Valmor, uma coisa bem interessante de te falar, que é a questão geográfica, né? Que geograficamente Passo Fundo também é uma cidade distante dos grandes centros, assim, né? Uhum. Embora seja uma cidade com várias universidades, enfim, com vários espaços de ensino. Então, é importante essas aproximações que a pandemia também nos trouxe de fazer essas organizações. Com certeza. Com certeza. Aqui me perguntaram, né, se eu tenho algum projeto voltado a trabalhar a partir da vida presente nos grandes centros urbanos. Todo o meu trabalho hoje, ele está sempre muito relacionado ao grande centro, porque eu moro na maior cidade do país, né? Então, eu sou influenciado indiretamente e diretamente, né? Motivo pelo qual o meu coração segue no Rio Grande do Sul. Entendeu? Que me perdoem os paulistas. Mas um dos projetos que me vem à cabeça agora, Valente, é que foi um trabalho que eu fiz também para a abertura do Centro Cultural do Sesc aqui em São Paulo, a convite deles, e eu fiz uma pesquisa sobre o que restou de verde, de parques verdes no centro, no grande centro da cidade de São Paulo. E isso resultou um diorama gigante, uma meia parede inteira, e aonde eu pontuei esses verdes que são muito desoladores, assim, porque você vê uma cidade como São Paulo, e assim tem um pontinho verde aqui, outro lá, entendeu? Tudo o urbano, né, se torna muito pesado, né, muito destruidor até, né? Então, esse é o projeto que vem que vem à minha memória assim rapidamente. Fora isso, projetos eu tenho muitos, eu já estou com 3 projetos para desenvolver aí, esperando no escaninho aí da alma, como diz o outro. E um deles é sobre o Fernando Pessoa, que é um projeto que eu já comecei a estudar faz 2 anos. Tem um outro aí que ainda não vou divulgar, porque ainda estou na pesquisa. E aí tem vários projetos que eu gostaria de fazer, tem muita coisa. Falta tempo, falta grana, às vezes precisa viajar muito para aquilo, entendeu? E eu gostaria de disponibilizar aí, depois, o vídeo que eu explico um trabalho que eu fiz sobre a Salamanca do Jaral, que é a nossa grande lenda aí do Rio Grande do Sul, né? Um conto do Simões Lopes, gaúcho de Pelotas. E eu fiz um trabalho entre Brasil e Espanha, a convite também de uma fundação lá, e que o foco é a Salamanca do Jaral. Então, eu deixei um vídeo aí com a Lu e com a Fábio, e aí, se vocês quiserem depois disponibilizar isso aí, vai ser um prazer para mim. Certamente a gente vai deixar, e certamente será bem, bem visitado, assim, porque eu vejo que a gente tem feito esse exercício também de conhecer um pouco mais aprofundadamente os trabalhos através dos vídeos, porque as pessoas têm conseguido também disponibilizar algumas coisas que a gente não teria acesso se não fosse através dessa mídia, né? Nesse momento, então, tem sido bastante importante, assim, né? Mas a Fábio está colocando aqui que ela vai colocar no site do evento, aqui onde a gente está conversando, ela vai disponibilizar os vídeos, e aí é possível da gente assistir com calma, enfim, né? Tá bom. Agora dá para assistir comendo pipoca no sofá. É verdade. Ou tomando uma garrafa d'água, assim como eu. Eu também tenho, né? Então, assim, meu amor, quero te agradecer, quero agradecer muito, assim, a tua generosidade em nos receber, assim, tão cordialmente e nos disponibilizar também esse material tão bonito, assim, que a gente possa te ouvir também, assim, foi um prazer. Eu não te conhecia, na verdade, anteriormente, mas
fiquei muito feliz, assim, com o teu aceite para o convite de vir falar na nossa... E a gente também está disponível, se você precisar de alguma ponte que, enquanto universidade, consiga trazer para ti, nós estamos à tua disposição. Eu espero, pós tudo isso, né, pós-pandemia e tudo mais, que em algum momento a gente possa fazer um encontro aí na universidade, entendeu? Que vai ser um prazer e um privilégio. Seria riquíssimo. Tá. Está todo mundo, na verdade, pelo presencial, né? A gente quer muito, assim, que venha ter essa oportunidade. Enquanto isso, está ótimo. Então, tá, a gente continua, então, essa semana, até sexta-feira, está convidado, então, se quiser participar, nos assistir na nossa organização da programação, a gente aguarda e agradece a presença de todos. Boa noite, então, a vocês todos também. Um abraço e muito obrigado também a Fábio, que foi super querida, carinhosa aí comigo também. E a todo mundo que está aí presente e, por favor, não desistam, nunca. Ser artista ainda é uma maneira linda de estar feliz. Beijo. Beijo, grande.